Luciano Fagliari, nasci em 14 de dezembro de 1961, 55 anos. Eu nasci em Nova Aliança, no interior de São Paulo, perto de São José do Rio Preto. Meu pai, o nome dele era Antônio Fagliari, e minha mãe Manuela Garbim Fagliari. Meu pai era de origem italiana e minha mãe de origem espanhola. Meu pai tinha uma marcenaria, né, no interior e fabricava peças de madeira e também de ferro, e minha mãe era do lar. Tem 3 irmãos, 3 irmãs. A infância foi maravilhosa, né, até porque a infância na cidade pequena, ela é muito, vamos falar assim, é muito plena, né? Você pode fazer tudo que gosta, brincava de tudo, adorava nadar no rio lá, caçar. Agora não pode mais caçar. Mas jogar bola, fazer de tudo que uma criança tem liberdade de fazer, né? E foi assim, a partir dos 13 eu já trabalhava na serraria lá. E trabalhava pesado, carrego aí 2 hérnias de disco para ajudar meu pai lá, como meus irmãos também, né? Também fazia muito mais força do que podia, né? Eu tenho um irmão que era 1 ano mais velho que eu e uma irmã 1 ano mais nova. Então ficaram os 3 naquele período de cursinho ali. Então ficou muito complicado, né? Porque meu pai tinha um negócio bastante pequeno, uma coisa simples, não tinha condição financeira. Aí meu irmão de Ilha Solteira, que é professor da Unesp, ele estava lá, começando na Unesp lá, ele falou, vem pra cá e mora comigo aqui, pelo menos é 1 a menos aí para pagar. Aí fui para lá, prestei uma bolsa de estudo no ângulo lá, consegui 50% de desconto e o restante meu irmão pagou. E lá eu estudei bastante, porque o cursinho só tinha 40 alunos, era um cursinho muito pequeno de uma sala só, que os professores vinham de longe da aula e depois era à noite, essa era a grande vantagem. E tinha o mesmo material do ângulo aqui de São Paulo, lá da Tamandaré. Então eu estudava muito, né? Porque eu sabia que com 3 irmãos eu tinha que entrar numa escola pública. Quer dizer, quando você não tem saída é o melhor negócio. Aí eu estudei muito, porque eu podia estudar durante o dia com excelente material. Mesmo tendo aulas fracas à noite. Aí chegou em setembro, eu peguei o caderninho da FUVEST e comecei a folhear. Falei, deixa eu ver o que eu vou fazer, né? Eu falei, bom, eu gosto de matemática, gosto de biologia, eu vou tentar alguma coisa, né, nesse meio aí. Aí eu vi o curso de farmácia bioquímica, e falei, não, acho que é legal, né? Mexe com aquilo que eu gosto ali, acho que vai ficar bastante, acho que eu tenho alguma chance aí. Aí eu escolhi farmácia bioquímica, depois prestei, passei na primeira fase, na segunda fase passei em Ribeirão Preto. Aí mudei para a USP em Ribeirão Preto, comecei lá em março de 81, e em abril eu estava, imagina a dificuldade e o choque do primeiro ano, com muitas matérias que a gente nunca viu e muito puxado, né? Estudava das 8 às 6, era integral lá, alguns dias das 7 às 6, e na biblioteca da USP lá à noite até 10, 11 da noite, quase todo dia. Era muito puxado, mas já estava com 1 mês de faculdade, bastante assustado. Aí eu fiquei sabendo que meu pai estava com câncer, né? E já não tinha mais nenhum irmão lá, né, para ajudar. E aí a coisa ficou bastante complicada. Eu pensei em desistir porque eu estava ajudando ele dos 13 aos 18, então eu cuidava de conta bancária. E eu pensei em desistir, mas meus irmãos falaram, o papai sempre quis que a gente estudasse muito, né? Tanto que meus irmãos todos entraram na USP, na Unesp, tudo sem fazer escola particular, né? E aí acabei continuando, e depois a gente vendeu a serraria para um amigo do meu pai lá e eu continuei na USP. E aí eu mudei para Ribeirão lá, já estava em Ribeirão e na República lá, esse meu irmão que está na Unesp hoje, ele estava começando como professor, já não ganhava muito, mas ele me ajudava. Então conseguia me manter lá. E depois eu peguei uma bolsa lá, que chamava Eduardo Panadés, era uma bolsa, provavelmente um ex-professor da USP, né? E que você tinha só que apresentar um atestado de pobreza. Eu falei, esse é o menor problema. Falei, isso é tranquilo. E essa bolsa também, ela sempre atrasava, mas vinha. E quando não vinha, meu irmão ajudava. E aí, 3º ano, eu já estava fazendo estágio. Já no final do 2º ano, eu estava fazendo estágio. Estágio foi lá no laboratório mesmo. Tinha um professor de química orgânica e farmacognosia muito bom. Ele tinha morado bastante tempo fora do país. E, na verdade, eu comecei a namorar a Marli no 1º ano. E nisso, o que foi bom, né? Eu estava num período super complicado da minha vida, né? Aí ela me ajudou bastante também, né? Porque eu estava totalmente perdido, né? Uma situação muito complicada. Era tudo muito novo e muito difícil e muito pesado. Mas ela nem chegou a conhecer meu pai, porque não deu tempo, né? E aí a gente entrou no estágio junto, nós ficamos juntos também mais de 2 anos e a gente acabou se dedicando, especializando em cromatografia,
HPLC, extração de ativos vegetais de plantas. A gente começou a ficar na mesma turma, com os mesmos gostos, tudo, e naturalmente foi surgindo ali, e surgiu. A gente começou 25 de setembro de 81, né, e fomos embora, né, moramos por 5 anos aí. E a gente, qualquer janela que tinha, depois foi tendo um pouco mais de janelas nos últimos anos, a gente se dedicou ao laboratório de farmacognosia, né, de química orgânica, também na extração, isolamento de ativos vegetais. Eu falei, bom, eu vou continuar aqui, terminei a faculdade, aí em julho de 83 a gente terminou, em julho de 84 a gente terminou o currículo normal lá e tinha que fazer estágio. Né, nós fomos atrás de estágio. E eu consegui o estágio no Adolfo Lutz aqui em São Paulo, na Dr. Arnaldo. E ali foi muito bom também. Primeiro porque eu tive uma grande mestre, né, a doutora auxiliadora, e ela era uma grande especialista em análises químicas e físicas, tudo chegava para o Adolfo Lutz, como é até hoje, né? Qualquer vigilância sanitária, ou a maioria das vigilâncias sanitárias, elas mandam, né, reclamação, qualquer tipo de coisa, manda para o Adolfo Lutz. Foi uma mudança grande, eu não tinha nem ideia, né, de como me virar aqui em São Paulo. Eu me lembro que na primeira semana que eu cheguei aqui, eu estava aqui no Dr. Arnaldo e eu tinha que pegar o metrô Paraíso. E eu falei, olha onde fica o metrô Paraíso. A pessoa falou para mim, não, você caminha aqui, ó, pega a Paulista, é logo em frente. Dá 25 quarteirões. Na metade eu perguntei de novo, falei, mas o Paraíso é aqui? Ele falou, o Paraíso, eu falei, o Paraíso é difícil chegar no Paraíso, né? Foi um aprendizado muito grande porque tem um pessoal de altíssimo nível no Adolfo Lutz, mexendo com farmacopeias do mundo todo. Então aí eu comecei a ter, não só com farmacopeia da USP, né, que já era normal, mas farmacopeia americana, mas também farmacopeia japonesa, farmacopeia europeia. Depois surgiu a oportunidade para mim, na verdade a nossa escola naquela época, ela foi escolhida para atender a servir a área de saúde do Exército. Isso foi em outubro, eu já estava terminando o estágio aqui, outubro de 84. Aí eu falei, bom, eles escolhem médicos, farmacêuticos e dentistas, né, para o serviço de saúde do Exército. E você entra no Exército já como oficial do Exército. E um salário, que hoje seria tipo, acho que uns R$2.500, que já era uma coisa tão absurda, né? E eu falei, está pagando muito mais, porque eu estava ganhando na época lá, por exemplo, R$1.800, um farmacêutico. Eu falei, que beleza. Eu já tinha prestado a escola de cadetes lá em Campinas, em 77, 78, eu gostava dessa área. E eu falei, não, agora eu vou me candidatar, né? Aí entrei, né, e nós eram 3 colegas da USP lá, eu, Renan e o Agenor, e eu fui para o Exército, o Agenor foi para a Marinha e o Renan para a Aeronáutica. Os 3, a gente morava juntos, na República lá. Aí eu fui para o Exército, sofri um pouco lá na mão dos capitães lá, e nisso eu passei, antes de começar no Exército, que seria janeiro de 84, teria que estar com diploma já, e eu passei num programa de trainee da Monsanto, que na época fabricava hipoglós. Então eu comecei, e aí tinha acho que 50 trainees, candidatos, eu acabei passando. Aí eu comecei a trabalhar na área de pomadas lá, na Monsanto, fazendo hipoglós lá, e eu estava gostando muito de lá. E conheci um chefe, aliás, eu tive excelentes chefes a vida toda e que me ajudaram muito. E o Barrela, Luiz Barrela, estava como diretor industrial lá, e eu trabalhei 4 ou 5 meses e falei, olha, eu vou para o Exército, tem que ficar 45 dias integral lá, esses 45 dias depois vai ser meio período. Eu falei, então não tem jeito, pode me mandar embora, porque eu não posso pedir licença por 45 dias, faz 4 meses que eu estou aqui. Aí ele falou, não, vai para lá, na volta a gente vê. Aí eu fui lá no CPOR, na Alfredo Pujol, ralando pra caramba lá, porque realmente é puxadíssimo. E vem aqueles oficiais de agulhas negras, eles são militares de carreira. Aí entra o pessoal do serviço de saúde já no mesmo nível deles. Então eles judiam. Mas foi, no geral foi muito bom, conheci grandes amigos lá também, colegas médicos, dentistas, a gente fez grandes amigos. Aí no meio do curso lá eu fiquei sabendo que, e aí eu já estava pensando em casar, aí a gente, falar assim, começou a viver uma vida completamente diferente, né? E eu fui trabalhando lá na empresa, na Monsanto, estava gostando muito. Só que depois chegou em março e eu pedi a licença. Fiquei 45 dias fora. No meio lá a gente começou a entender direito
né, como que era o esquema e para onde a gente ia. Aí nós chegamos lá e simplesmente no meio do curso começaram a falar, não, olha, para farmacêutico tem vagas aqui, tem uma no Hospital Geral aqui do Cambuci, que era vizinho da Monsanto lá, vizinho de terreno. Deus é grande. Mas só tinha uma vaga. Aí tinha outra vaga no Mato Grosso, outra em Manaus. Falei, agora complicou tudo, né? Enfim, eu falei, vamos ver aí, começaram nas últimas semanas as provas, e eu fui tentando entender qual que era o critério lá como que vai ser essa escolha, né? Quem vai poder escolher tudo. Aí era pela melhor nota lá. Mas aí o capitão falou, ó, vai ser pelo critério de nota, é assim que funciona, quem passar em primeiro lugar, escolhe o lugar. Todo mundo queria São Paulo. Eu falei, então só tem um jeito. Eu vou rachar de estudar aqui e vou tentar de tudo para ficar em primeiro, porque não tem outro jeito, né? Eu estou colocando muita coisa em jogo. Né? E tinha chance, como era das 7 ao meio-dia no hospital, eu poderia ficar trabalhando na indústria, que era vizinha de terreno, da umas 10 da noite, porque lá tinha o segundo turno. Aí eu falei, olha, é muita coisa em jogo, eu vou, né? Estudava até de madrugada, acordava 4h30 da manhã e ia lá para o exército. E no fim acabei passando, né? Acabei passando em primeiro lugar. Fui lá no Ibirapuera, receber lá o troféu do general, foi muito legal. Aí eu ficava no hospital das 7 ao meio-dia, almoçava rapidinho, aí ia para a indústria e ficava até 10 da noite. E foi assim por um bom tempo. Depois eu saí, fiquei 1 ano só no exército, porque você podia optar aí, continuar, fazer carreira lá, mas eu estava trabalhando na farmácia hospitalar lá e comecei a ver umas coisas esquisitas. Aí eu simplesmente falei, não, vamos, o pessoal, você é louco, pô, né? É uma carreira bacana, tudo. Eu falei, mas eu prefiro a indústria, né? Aí eu falei pro pessoal lá, falei, eu vou voltar para cá, tá, pode voltar. O pessoal falou, não, tudo bem. Aí eu continuei lá e nisso, logo em 86, o meu chefe, o diretor industrial, que foi chamado para a MEC lá em Campinas, MEC Sharp Dome. Aí ele foi para lá e um mês depois ele me chamou para ir para lá, para morar em Campinas, e eu ia casar em julho já de 86, estava com um casamento marcado. A Marli já tinha aberto a farmácia aqui em São Paulo, aqui na Vila Mariana. E aí eu falei, bom, eu vou casar, era em abril, eu falei, eu vou casar em julho. Aí eu conversei com a Marli, ela falou, vai, é um negócio, né? Primeiro que eu já conhecia meu chefe, né? E segundo que era uma oportunidade boa, porque era para trabalhar como chefe de injetáveis lá. Eu tinha tido experiência em pomadas e comprimidos. E área de injetáveis nenhum farmacêutico quer trabalhar, porque você não vê o inimigo, né? São micro-organismos, né? E o risco está presente em toda parte. Então, eu falei, é uma boa experiência, né? E a MEC é uma grande empresa, tudo. Então eu vou para lá e eu fico viajando. Depois eu descobri que entrava às 7 lá em Campinas. Aí de novo, acordando 4h30 da manhã direto. E eu falei, passei, mas não falaram na contratação. E foi um grande desafio, mas ao mesmo tempo um grande aprendizado. A MEC é uma excelente empresa. E aí eu fabricava um pó injetável lá para uso hospitalar, um antibiótico que não é vendido em farmácia, assim, era um produto de última geração. O pó chegava em ambiente refrigerado, em aço inox, tinha que envasar ele em ambiente, né, especial. Aí teve um acontecimento aí que o Abbott, aqui que ficava na rua Nova York, aqui no Brooklyn, eles faziam um produto, um anestésico hospitalar também, tudo coisa complicada. A vida inteira eu acabei mexendo nessa área. E eles o Lilly fabricava para o Abbott, o Lilly parou de fabricar e o Abbott não tinha tecnologia para pós-injetáveis, só tinha para líquidos. Aí o diretor daqui pediu para fazer uma visita na MEC lá para ver como a gente fabricava aquele antibiótico em pó. E esse diretor passou o dia comigo lá. Né? E uma semana depois, a gerente do RH aqui do Abbott me ligou. Nisso, eu tinha uma semana antes dela me ligar, eu ia com o meu Fiat 147 para Campinas lá. Eu tinha casado e estava viajando todo dia, a Marli também. Então a gente viajava, metade da semana eu viajava, metade ela. E eu saía muito cedo daqui, 4h30 da manhã, 5 horas, e pegava muita neblina. E numa dessas eu quase entrei debaixo de um caminhão lá. E o Fiat 147, eu gostava muito dele, mas ele não tinha tanta potência assim. E o câmbio era horrível, mas a gente se acostuma. E nisso eu fiquei assustado também. Eu falei, eu estou todo dia nessa rodovia, é um risco de vida também, né? Aí nisso eu vim fazer a entrevista aqui, o diretor que tinha ido para lá, o Dr. Miele, era professor da USP também, uma pessoa muito gente boa, por isso que eu falo que eu tive grandes mestres, né? E nisso eu acabei conversando com o meu chefe lá, que tinha me levado para lá,
Tinha ficado menos de 2 anos, eu falei, olha, eu gosto muito daqui, agradeço muito tudo que você me fez, né, por ter a coragem de colocar alguém sem experiência nenhuma na área de injetáveis, mas está muito complicado. Aí ele falou, não, vai embora. E a Marli estava com a farmácia aqui já, e a gente já tinha casado, então estava super complicado. E eu vim para cá, para São Paulo, e fui trabalhar no Abbott nessa área de injetáveis, mas aí envolvia pós-líquidos, e fiquei aí até quando não teve mais jeito, porque a gente abriu a outra empresa importadora, a Galena, na época, em 87. E nisso ela estava com a farmácia, e ela tinha muita dificuldade ou encontrar matéria-prima em pequena quantidade, que farmácia compra de 1 grama, 2 gramas, é tudo muito diferente da indústria. E tinha dificuldade e quando achava, ela tinha acabado de sair do controle de qualidade da Bristol. Então ela via lá uma vitamina E num frasco transparência. Ela ficava revoltada, japonesa, com uma boa formação daquela, toda rigorosa. Ela falou, não, mas esse pessoal que mexe com produto químico aqui é tudo comerciante de produto químico, ele não tem esse conhecimento técnico. Ela falou assim, não, existe um espaço para uma distribuidora de matéria-prima para farmácia de manipulação. Porque eu estou sentindo na pele isso. Então, primeiro que não vem informação técnica nenhuma, são comerciantes de produtos químicos. Segundo que, às vezes a gente quer comprar e não tem na quantidade que a gente quer. Aí nós falamos, vamos, mas a gente não tinha capital nenhum. Simplesmente eu tinha feito a rescisão da Merck lá em Campinas, recebi um valor que eu sei lá, seria $1.000, e a gente colocou 2.000, porque eu coloquei para mim e para a Marli. A gente simplesmente, com $1.000 cada um na época, a gente abriu a empresa, abriu a Galena. Aí o Agenor voltou da Marinha, no segundo ano também ele não quis continuar, aí o Agenor tinha voltado e ele estava morando em Campinas, porque a gente abriu em Campinas, porque na verdade eu abri a Galena enquanto a gente estava em Campinas ainda. A gente abriu lá em 87, abril de 87, 30 anos. E aí a gente começou lá, e depois eu mudei para São Paulo. A Agenor continuou lá, a empresa ficou lá uma parte, a outra parte era na nossa casa, né? E foi assim por muitos anos. Era na nossa casa, então a Marli aqui cuidava de compras, ela comprava para a farmácia e comprava para a Milênio. E no começo não tinha crédito, a Galena, e comprava tudo pela Milênio. E nisso a empresa foi crescendo, o pessoal que vendia para a gente comprava tudo local, porque não tinha nem noção de como era importar. O pessoal vendia para a gente porque falava, os meninos lá de Campinas, eles não têm, né, nem capital, nada, e pode vender. E aí a gente continuou comprando local. Chegou uma hora que a gente começou a ter um problema, porque a gente começou a atingir os clientes que compravam dos nossos fornecedores. Então a gente não tinha mais preço, porque a gente comprava deles e o cliente também comprava no mesmo preço. Aí nós falamos, só tem uma saída, agora a gente começa a importar ou a gente vai ficar desse jeito. Depois, em 89, eu já estava aqui há 2 anos no Abbott, e a gente falou, olha, tem que começar a importar, porque não tem outro jeito. Não dá mais para comprar, até porque eles não queriam nem vender mais para a gente, porque perceberam quem estava crescendo, né? E sem vender na Grande São Paulo, porque desde o começo a Marli começou a criar um newsletter, um jornalzinho, com tudo, formulação, informes técnicos, tudo, dicas e tal. Aí a gente começou a distribuir para os clientes e as grandes farmácias de São Paulo não queriam comprar da gente porque a gente estava democratizando a informação. E desde aquela época, essa parte, né, de educacional e de treinamento, de formação, a gente dava palestra nas faculdades, né, ajudando a montar farmácia, kit completo, né? Não é só matéria-prima, carregava o carro de balança, de tudo e entregar. Nessa época já tinha um Corcel 2 lá, cabia bastante matéria-prima. Aí a gente foi ganhando espaço, né, pela credibilidade, escolhendo fornecedores cada vez mais confiáveis. Chegou em 89 e eu resolvi pedir demissão do Abbott para abrir importação. E eu não tinha a menor ideia, né? Mas o pessoal de suprimento lá do Abbott, o próprio diretor também, o Kaoru, ele me ajudou muito. Né? Indicaram fornecedores, indicaram despachantes, indicaram a aduaneira para fazer curso, falaram, quer importar, vai aprender. Mas nisso teve um episódio antes que a gente quase quebrou por falta de capital de giro, quer dizer, quase quebrou várias vezes, né? Porque se compra demais, é tudo muito frágil, né, no começo. Aí teve um episódio que o Hanan foi para Israel, foi para a Itália e depois para Israel, porque tinha uma tia rica e a tia
chamou a mãe dele, que era irmã, falou, vamos que eu pago tudo e levo também o Hanan. Então nós estávamos tocando a empresa, os dois em Campinas nessa época, e eu e a Marli aqui em São Paulo. E nisso surgiu a oportunidade dele viajar, a gente pensou viajar para o exterior, uma coisa assim. Aí a Marli falou, olha, a Marli que sempre foi a alma da coisa ali em termos de qual ativo comprar, né, o que realmente tinha, porque ela tinha farmácia, ela sabia, né, da necessidade. Aí ela falou, Hanan, deu uma listinha para ele, falou, tem 10, 15 itens aqui, o que você achar lá é tendência, em dermatologia, tinha cardiologia, tudo, obesidade, tudo. Aí ele foi com essa listinha, mas o Hanan também estava começando na empresa, ele estava há 2 meses que ele tinha saído da Marinha, da aeronáutica, ele também não tinha nem ideia. E aí ele foi lá primeiro foi para a Itália, o irmão da Marli já estava morando na Itália, e eles tentaram achar lá, bateram nas farmácias tentando comprar matéria-prima, coisa absurda, né? Não teve jeito, aí foram para Israel. Ele foi para Israel com a mãe dele, e aí nós fomos buscar ele no aeroporto de Viracopos lá, ansiosos, porque a gente tinha dado $400 para ele, era todo o nosso dinheiro. E nisso ele gastou todo o nosso dinheiro e trouxe um saco de rena. Aí nós fomos buscar ele no aeroporto de Viracopos, lá todo ansioso. Falou, agora ele vai trazer uma novidade aí e a gente vai tirar o pé da lama aqui. Aí ele chegou com um saco, lá ele falou, tudo aquilo que você pediu eu não achei da listinha. Mas eu peguei um produto que o pessoal falou que está fazendo o maior sucesso em Israel. Aí nós falamos, o que é, Hanan? Ele falou, rena. E a Marli, rena? A gente nem tinha atuação na área cosmética naquela época, mas rena serve para quê? Ah, não, está todo mundo usando lá. Bom, nós ficamos com essa rena uns 5 anos, depois destruímos. Mas sobrevivemos, né? Mas era fácil naquela época, era tudo muito simples. A gente, quando não tinha dinheiro nenhum mais, parava de comprar por 2 semanas. Aí eu comecei a importar e comecei a trazer muita coisa da Behring, da Alemanha, da Roussel Claff, da França. E nisso a gente simplesmente foi selecionando cada vez mais fornecedores dos Estados Unidos e da Europa. E depois, naquela época, a gente já começou com a Nikko do Japão, que foi a Nicole foi a nossa primeira representada. E nisso, ele indicou para a gente uma feira, a primeira feira em cosmética em Londres, em 93, ele falou, vai ter uma feira muito importante agora em fevereiro, no hora inverno na Europa. E ele falou, vai para lá. E a gente juntou o que tinha aí, eu falei, vou para lá, e ele falou que ia me apresentar os fornecedores. Me apresentou os fornecedores lá. Passei um frio danado, porque eu fui só com blazer, não tinha nem ideia, né? Acho que foi o inverno mais rigoroso de Londres, dos últimos 100 anos. E eu estava lá caminhando para chegar numa pensãozinha lá que batia a cabeça toda hora. Era baixinho, mas era $30 a diária, né? Não podia ser muito diferente. Mas enfim, lá eu comecei com outros fornecedores lá, a gente conseguiu a General Electric, na GE Silicones na época também. E depois, agora é Momentive, né? Estamos juntos há muitos anos também. A Degusta, na época Evone, que fomos. E aí a gente foi, na verdade, conquistando parceiros mais na área cosmética. E aí foi mudando. Aí nós tínhamos 2 atividades, a farmacêutica e a cosmética. E a gente aqui em São Paulo se dedicando mais à cosmética e eles em Campinas à farmacêutica. E já tinha um outro CNPJ aqui que era a filial. Aí a gente transformou essa filial em Galena Especialidade de Cosméticas, em 98. Depois a gente separou. Por quê? Porque ficou muito complicado. Então nós começamos a atender a indústria, a gente começou a ir bem à indústria e vendia um tambor. Aí como a gente atendia a farmácia já há alguns anos, estava tudo em frasquinho de 100 ml. Como que a gente atendia a indústria? Estava ficando incompatível. Aí já não tinha mais estoque de embalagem original porque tinha fracionado tudo e passava vergonha na indústria. Nós falamos agora... Né, a indústria é um segmento que está indo super bem, a gente está se dando bem, vamos separar. Aí a gente separou, eles ficaram com a Galena lá e a gente ficou com a parte cosmética aqui. Aí a gente virou para a Cosmotec, a filial de São Paulo, a gente mudou o estoque aqui para São Paulo também da área cosmética e foi indo. Nos primeiros 6 anos de casado, nós mudamos 6 vezes. A gente botava lá um colchão na sala, o resto enchia de cápsula vazia, aquelas caixas enormes de cápsula e tambores, barricas, era assim, foi assim. A gente nunca teve frescura e até hoje é assim. E sempre pensando na empresa, a gente se dedicava à empresa e a nossa filha ficava junto lá também, cachorro. E a cachorro quando latia era um problema, porque recebia fornecedor e a gente não queria falar que era em casa. Aí tinha que dar um petisco lá para o cachorro ficar quieto. A gente sempre gostou de animais. E nisso a gente mudou 6 vezes em 6 anos. Eu acho que o segredo é conquistar relacionamentos. E a gente precisa de todo mundo. Então, conquistar, e naquela época era muito difícil.
quando a gente falava de vender aqui para o Brasil, o primeiro que o cara achava que você não ia pagar ele. Era a primeira coisa que vinha na cabeça, né? E que a capital era Buenos Aires e que só tinha floresta amazônica aqui, e Índia. E a gente queria falar de cremes de tratamento, a gente vinha da farmácia tentando, né, trazer isso. Mas a gente começou primeiro que a gente acreditava que as formulações no Brasil, elas iam melhorar cada vez mais. A área de tratamento de pele era uma área de ascensão, a área de maquiagem também usa muita coisa, proteção solar e também para cabelos, cada vez mais fórmulas mais bem elaboradas. A gente sempre acreditou muito nisso, né? E eu acho que a gente ajudou, né, o mercado também, né, a ir mais para esse lado. Poucas empresas faziam produto de tratamento, poucas empresas faziam maquiagem, era tudo muito simples. E a gente acabou, né, pegando a onda e contribuindo, né, da melhor maneira, sempre trazendo, né, inovação para cá. E a gente falou, talvez a gente tenha, né, dado certo no sentido de traduzir uma nova tecnologia, né, para o cliente brasileiro. Mas enfim, a Cosmotec, ela cresceu bastante quando o pessoal começou a confiar na gente e nos dar oportunidade. Principalmente o pessoal lá de fora, que a gente ia lá e vendia o Brasil, né? Sim. A gente ia lá e vendia e falava, não, vamos que vale a pena, e era sempre o mesmo papo com todo mundo. Aí no começo entregando um catálogo lá em preto e branco, contando a história, mostrava a foto de uma casinha que a gente tinha lá, mas a gente falava da gente, falava, não, vamos lá, vamos tentar, dar uma oportunidade pra gente. Aí as empresas começaram a confiar, os clientes aqui também, né, a gente começou a ir mais nos clientes maiores e sempre com uma equipe, sempre, vamos falar assim, sempre tentando formar uma boa equipe. E eu falo hoje, na verdade, o sucesso nosso é vamos falar assim, é esse grupo que a gente criou de relacionamento, né? Entre nossos fornecedores, a gente precisa muito deles, os nossos funcionários, nossos colaboradores e os nossos clientes. E formar uma boa equipe demora, precisa estar muito junto, formando as pessoas. Essas pessoas precisam acreditar em você e querer ficar na empresa, porque cada um vai para onde quer, né? Não existe nenhuma obrigação de ficar em nenhum lugar. Então, para a gente reter talentos, tem que ter um ambiente de trabalho onde a gente procura fazer com que a harmonia prevaleça, harmonia e respeito. E nós somos muito radicais nisso. A Cosmotec, ela pode ser muito tecnológica, ela pode ser uma empresa muito moderna, mas em termos de valores, ela é muito conservadora. E isso é muito claro lá, e quem trabalha com a gente sabe que é o fator determinante, né? Tirando a capacitação técnica de cada um em cada área, essa questão de valores pessoais, né, de inteligência emocional, eu acho que é determinante. E ter harmonia nessa equipe com várias pessoas capacitadas e deixar muito claro que na Cosmotec não é lugar de estrela, na Cosmotec não é lugar de puxar o tapete do outro, e é um ambiente de respeito, independente do cargo e posição. Então tem gente que não se adapta a isso. Tem gente que sai da faculdade e já quer ser chamado de doutor, essa é a verdade. E lá não tem espaço para isso. Falar bom dia é uma obrigação, né? E eu sempre deixo claro lá que no país complicado que a gente vive, quem tem nível superior tem obrigação de ajudar quem não tem. E a gente tem uma coisa muito, vamos pensar assim, não é que é radical, mas é radical, vai. A gente não aceita nenhum tipo de discriminação. O talento ou a pessoa que vai te ajudar na vida, ela pode morar em favela, ela pode ser de qualquer cor, e qualquer opção sexual, né? As pessoas, elas valem, né, pelo que elas são. E eu acho que a gente está com um grupo que acredita nisso, né, que dá valor a isso, né, e a gente tem um ambiente de trabalho muito bom, uma harmonia entre as pessoas, um respeito, onde ninguém tem dúvida, né? Pode ficar tranquilo que você está indo para um lugar onde ninguém vai te puxar o tapete. A gente foi fortalecendo o nosso portfólio e a gente teve a visão de que a empresa, ela prestaria um serviço mais completo para a indústria cosmética se ela tivesse 3 áreas. Então nós criamos, isso foi pioneiro na época, nós criamos 3 laboratórios, um de cabelo, um de pele e um de maquiagem. E começamos a colocar para preencher o portfólio dessas 3 áreas. Isso é um negócio que leva tempo, é delicado, é um grande desafio criar esse portfólio
e ao mesmo tempo capacitando o pessoal nosso internamente a se especializarem cada vez mais em maquiagem, um time, outro time em pele, outro time em cabelo. Isso foi uma conquista nossa, porque os clientes começaram a nos enxergar como uma empresa mais especializada ainda. E aí uma coisa levou a outra, né? Porque a gente começou a trabalhar cada vez mais próximo dos grandes clientes aqui do Brasil, né? E oferecendo preços mais competitivos também, porque importando num volume muito maior e muita coisa em container cada vez mais. Depois nós construímos a nossa sede lá em Guarulhos, né, num terreno grande. Aí já mudou completamente. Em Guarulhos nós compramos os terrenos em 2000, em 2002 a gente inaugurou lá. E foi um grande passo, né? A gente ficou como, vamos falar assim, gente grande, vai, no mercado, mas sempre formando equipe, tendo um carinho especial pelas pessoas e procurando sempre aproveitar as pessoas internamente. A partir de 2010, a gente começou a ser procurado por algumas empresas, tanto do mercado de private equity, né, do mercado financeiro, como também algumas empresas da área química, em termos de se fazer alguma parceria. E a gente, na verdade, nunca teve interesse, mas em 2012, até pelo receio do que poderia virar a empresa, né, numa mudança dessa, e principalmente com relação aos funcionários, porque fica bem quem vende, mas quem fica, né, pode complicar muito. E a gente não aceitava, né, nenhum prejuízo para ninguém. Aí a gente, em 2012, apareceram algumas pessoas da Sumitomo, né, na verdade eles estavam nos Estados Unidos, mas do grupo Sumitomo, interessados em conversar. A gente teve uma primeira reunião no final de 2011, em 2012 voltaram, de uma forma mais objetiva, né, com algumas indicações, né, de alguns parceiros nossos que a gente já tinha no Japão e também de alguns clientes aqui no Brasil, né, que eles queriam investir no mercado cosmético e gostariam de fazer uma parceria com a gente. E nisso a gente começou a conversar e muitas reuniões, né, e é um processo delicado, né, mas a gente foi se aproximando, né, um confiando mais no outro, e aí a gente, considerando tudo, né, o ambiente que nós estamos vivendo, tudo, o mercado cada vez mais competitivo, os riscos inerentes, né, de uma empresa da nossa natureza, nós falamos, olha, acho que é uma boa decisão, né? A Marli já estava na Pet Society já há 10 anos, né? Nós falamos, bom, vamos, né, eu acho que a gente vai como empresa familiar até um certo limite, que é o nosso limite, né? Principalmente financeiro, né? É o nosso limite. E os recursos são escassos sempre, né? E nós falamos, olha, nós não somos de fazer loucura, a gente acha que dá para a empresa crescer muito mais, dá para a empresa expandir para a América do Sul, só que não é fácil e é muito arriscado. Eu falei, olha, eu acho que é uma boa decisão para todo mundo. Aí nós vendemos uma parte da empresa para eles, que ficaram com a maior parte das ações, e criamos essa nova empresa que a gente pode chamar de Cosmotec International, e a outra Cosmotec ficou só como fabricante dos produtos da PET. E nisso eu acabei assumindo como presidente da empresa, e desde o início a pessoa do Japão que estava, né, nesse período de negociação, eu pedi para o pessoal do Japão para ele ficar com a gente, porque a gente estava se dando muito bem, né, o Mr. Shibukawa, muita gente boa. O que eu posso dizer é assim, que foi muito bom. Para mim, pessoalmente, porque eu estou com a vida um pouco mais leve e consigo, né, ver outras coisas. Foi muito bom também para os nossos colaboradores, né? A empresa nossa sempre foi muito sólida, muito conservadora, mas é diferente agora quando a gente está num grupo que tem 420 anos e fatura 75 bilhões por ano. Dá uma tranquilidade maior para todo mundo, mas o principal, assim, em termos de valores não se mudou quase nada, mas em termos vamos falar assim, de capacitação tecnológica, de novas possibilidades, novas oportunidades de negócio, a gente está hoje numa situação muito mais confortável,
A empresa hoje ela está muito mais forte, a gente tem uma conexão, uma rede de várias empresas em vários países, onde eu faço parte desse comitê global. Para mim, particularmente, os últimos 4 anos foram de grande aprendizado. A Sumitomo é uma grande escola, a Cosmotec já era uma boa escola também. Então, todo mundo acabou ganhando nesse processo todo. E a perspectiva, as perspectivas futuras, elas são muito boas, até porque nós temos 204 milhões de consumidores de cosméticos no Brasil. Eu gosto de fazer coisas simples, ler bastante, eu gosto de cinema, eu gosto de viajar, gosto de esporte, adoro futebol. Eu jogava vôlei na época do colégio, da faculdade, e eu sempre vou estar procurando ajudar quem eu puder ajudar, até porque acho que Deus deu mais do que eu mereço, mas sempre procurar manter a família unida, tanto da minha parte, como da parte da família da Marli também, que quando eu vim para São Paulo eles me adotaram aqui, eu sou muito grato por isso, e procurar ajudar as pessoas. A gente tem que construir, construir relacionamento, construir confiança. Isso você escolhe na vida, a vida é feita de escolhas, E tem gente que nos preocupa com o que fala, as palavras machucam. Eu sempre bato muito nisso lá na empresa, A gente precisa ter a cabeça aberta para estar aprendendo até o final da vida e também respeitando os outros com suas diferenças e procurando harmonia nas relações. É isso aí.